toda vez que vai regular o mercado, a gente fica com medo, assim, cara, mas vai ser regulado como uma security ou uma commodity, né? O mercado inteiro quer que a gente regule como uma commodity. Até onde eu entendi, a regulamentação para uma commodity é uma regulamentação mais soft, mais leve, né? E o tipo de regulamentação para security já é um pouco mais pesada. Se tu puder distinguir um pouco assim, e no teu ponto de vista, eu sei que a gente, para poder definir se um ativo ele é uma security, a gente usa aquele teste de Howey, né? E esse teste ele é de 1945, eu não sabia isso, inclusive, eu dei uma pesquisada, aí eu vi que ele é um teste de 1945, que é um pouco antigo. Eu já parei para pensar um pouco sobre isso, se realmente o mercado cripto tinha que ser regulado como uma security ou uma commodity, ou talvez existia alguma outra forma de regulamentação. Eu não sei se daria para existir uma outra forma, sacou? É importante, assim, advogado tem uma coisa que é engraçada. Para a gente falar alguma coisa, a gente normalmente, quando está assim, no meio jurídico, a gente procura entender a natureza da coisa. Qual é a natureza jurídica de tal coisa? Para a gente, a partir da natureza, a partir do principal, a gente chegar no final. Então, quando a gente fala de criptoativo, a gente tem um problema quando a gente fala de natureza jurídica. Porque o criptoativo não tem uma natureza jurídica definida. Ele tem uma natureza que se chama camaleônica. Ele muda a depender da utilização. Então, você falar que o criptoativo ele deve ser regulado como security ou como commodity, ou como... Eu tenho o Isaac Costa, um professor que também manja muito, ele falou como doleta de cassino, como é que tem que ser regulada a criptomoeda. É importante que a gente primeiro segregue em qual ambiente que ela vai estar. Então, quando é que vai ser security? Ou seja, quando você estiver diante de um investimento, né? E aí trazendo o entendimento da SEC através do Howey Test. O que é o Howey Test? O Howey Test, ele, como você bem falou, ele surge ali em 1945 através de um caso prático, um precedente, né, de common law, de precedente dos Estados Unidos, e foi indicado que seria um investimento e, portanto, necessitaria de um registro específico, que hoje é na SEC, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, na CVM, aqueles ativos que basicamente cobrissem 4 etapas ali, que é, se tivesse aporte de dinheiro, tendo aporte de dinheiro, uma etapa. Cripto tem aporte de dinheiro. Cripto tem aporte de dinheiro. Vamos lá. Esse aporte de dinheiro é para um empreendimento em comum, ou seja, é para um projeto, é para algo que vai utilizar esse aporte de dinheiro? 2. É formalizado por meio de um contrato. Esse contrato, assim, não necessariamente é um contrato físico, contrato escrito. Esse empreendimento, para dar certo, depende do esforço do empreendedor, né? E promete uma rentabilidade, um dividendo. Se isso acontecer, isso é um valor mobiliário, e esse é o Howey Test. E aí cabe um adendo aqui, Bruno, que muitas pessoas acabam se confundindo e tem muito a ver com o que a gente está falando. O certo, mais certo, não seria a gente falar se tal ativo é um valor mobiliário ou não. O certo seria a gente falar a forma de emissão desse título, ele configura um contrato de investimento coletivo e por isso é um valor mobiliário, porque parece simples, mas qual é a diferença? Um ativo, ele pode estar sendo ofertado como valor mobiliário a depender do momento. O que a CVM está olhando não é o ativo em si. Vamos supor que você cria um token da sua comunidade, o Crypto Cria Token, e você decide utilizar esse token para trocar por uma live, com uma mentoria semanal com você, ou esse copo aí que você acabou de beber. Tese, né? Isso é um utility token, né? À primeira vista não é um valor mobiliário. Mas vamos supor que você começa a prometer que quem pegar esse token Crypto Cria Token e segurar, daqui a um ano vai ter uma remuneração de X% em cima do valor do token. É o mesmo token, você não mudou. Mas agora, isso é um contrato de investimento. Começa a gerar valor para a comunidade e aquilo sendo escasso, a galera pode comercializar, se for um NFT, por exemplo. Exatamente. Então, por isso que eu falei, a gente não tem que olhar para o token em si, mas a forma como esse token está sendo ofertado. Entendeu? Cara, isso é que vai falar. Isso. É uma linha tênue. Demais. Isso é uma linha tênue, exatamente.
Porque se tu for classificar, parece que quase tudo é security, cara. Se tu for classificar, cara, todo mundo investe. Porque se tu for ver, cripto são startups, são protocolos, tirando o Bitcoin, por exemplo. E aí tu investe criando uma valorização, tu investe por meio de um terceiro, é muito complicado. Só que o Bitcoin, por exemplo, ele parece muito com a commodity, né? Se a gente for colocar. Isso. Aí, dando seguimento, isso seria a competência da security, né? Da CVM. E para elucidar isso, a gente pode dizer o caso, por exemplo, da Ripple contra a SEC, né? Exato. Foi um caso que ficou famoso e que muitas pessoas acabaram entendendo que foi uma vitória de goleada assim da Ripple contra a SEC. Foi uma vitória interessante, mas sem entrar muito no mérito aqui do caso, mas já entrando, é importante a gente olhar que a SEC fez 3 denúncias diferentes para a Ripple. Eles disseram para a justiça que a Ripple estava oferecendo valor mobiliário ao eles estarem vendendo os tokens para compradores institucionais, ou seja, para aquelas pessoas que no projeto resolveram realmente investir, acreditaram no projeto, tem fundos, tem pessoas institucionais. Capitals, né? Isso. Venda de token através de exchanges, segundo a SEC também, isso foi uma oferta coletiva sem registro, e também a Ripple ela tinha um costume de remunerar os seus trabalhadores com token, e a SEC também foi lá e disse que isso era valor mobiliário. A Ripple ela ganhou 2 dessas 3 denúncias. A única que ficou realmente comprovado como valor mobiliário foi a primeira, que de fato tinha um aporte, tinha regras em que esses... O investidor inicial? Que os investidores iniciais tinham que segurar o token e não soltar em determinado tempo. Todos os projetos têm isso. Mas você vê que, por exemplo, que na visão da juíza, um token em exchange não foi valor mobiliário, porque ela entendeu que quando você compra um token na exchange, você não necessariamente está patrocinando o projeto. Eu posso estar comprando isso de Bruno. O dinheiro vai para Bruno, não vai para o projeto. Então, aí talvez tenha um mecanismo que afastaria, né, essa questão de valor mobiliário, segundo essa juíza. Então, você vê que é uma coisa muito tênue, que é no detalhe. A questão é tu comprar o token numa oferta inicial direto do protocolo, e outra questão é tu negociar ele numa corretora centralizada ou descentralizada, comprar de você. Esse foi o paradigma que a juiz usou para entender que, nesse caso, a XRP não era um valor mobiliário e em outro era. Então, é isso quando a gente fala, você não tem que olhar para o token, mas a forma como o token está sendo emitido. Essa é a grande chave para saber se aquilo é um valor mobiliário ou não. Quando a gente vai para... Pode falar. Assim, quando teve essa vitória, eles até recorreram, né? Mas aí é normal, né? Quando teve essa vitória aí da SEC, né? Nesses 2 casos, eu nem sabia. Para mim era um caso só e já tinha ganho. Eram 3 casos, 2 em 1 não, né? Sim, exato. Quando teve essa vitória, eu até postei isso, cara, como uma vitória não só da SEC, mas do mercado cripto em geral. E eu queria pedir tua opinião com relação a isso. Isso realmente abre um precedente para o mercado cripto? Porque se XRP não é um valor mobiliário, sei lá, Bitcoin não é. É um precedente importantíssimo. Porque o Bitcoin nunca ninguém comprou direto da fonte, igual qualquer outro protocolo. Né? Isso. É um precedente importantíssimo. Tudo que está acontecendo nos Estados Unidos é de suma importância, não só para os Estados Unidos, para o mundo todo. A CVM já falou que olha muito para a SEC. Então, embora os entendimentos tenham sido, as posturas, na verdade, né, tenham sido diferentes em relação à CVM aqui do Brasil e da SEC dos Estados Unidos, mas os mercados se olham. E essa decisão da XRP, sem dúvidas, foi de extrema importância para o mercado. E nós, como advogados que trabalhamos na área, a gente está atento a esses detalhes para, na hora de estruturar os projetos do Brasil aqui. Quando a gente sai de valor mobiliário e vai para commodity, diferente dos Estados Unidos, no Brasil a gente não tem um órgão assim, específico para commodity. Lá nos Estados Unidos nós temos, que é a CFTC, né, a CFTC. Então, no começo, então o Gary Gensler, né, que é o presidente da SEC, ele já chegou a falar que, tirando o Bitcoin, o resto tudo é valor mobiliário. Por que Bitcoin seria commodity? Porque commodity é tudo aquilo que está em estado bruto, né, que é utilizado ali para o valor estar no seu estado bruto. Que
tem um caráter que pode ser limitado, né? Só que o Bitcoin, ele fica muito na cara que realmente não é um valor mobiliário. Por quê? Na minha visão, né, aqui falando, que o Bitcoin não seria um valor mobiliário? Qual é o projeto que você está patrocinando no Bitcoin em si, né? Quem é a empresa que está por trás angariando investimento? Né? O Bitcoin é muito fora da curva por conta disso, por causa do anonimato, porque você não tem ali a Satoshi Nakamoto LTDA, a Satoshi Nakamoto SA, ganhando dinheiro com aqueles ativos e melhorando o sistema. Não. Então, o Bitcoin ele foge da regra, mas a SEC ela tenta trazer o resto todo como valor mobiliário. Isso não é interessante para o mercado, por quê? Por que a galera não quer isso? Porque quando você tem um valor mobiliário, você precisa registrar um valor mobiliário, isso tanto na SEC nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, cara, você tem custos exorbitantes. Você tem que arcar com agente escriturador, você tem que arcar com agente custodiante, você tem que arcar com um universo de auditorias legais e contábeis para garantir que aquele investimento realmente existe e que vai ser recompensado, né? Que vai recompensar aquele investidor como você está... Pode ter uma multa por estar oferecendo durante esse período como valor mobiliário? Cara, é crime aqui no Brasil. Aqui no Brasil é crime contra o sistema financeiro. Além da multa, né? Que são multas realmente muito fortes, muito grandes, inclusive na pessoa física, não só na pessoa jurídica, mas na pessoa física também. É crime. Então, você sofre realmente sérias penas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos se você tiver oferecendo esse contrato de investimento coletivo sem o registro, né? Sim. Então, pode falar. O que parece muito também, eu não sei se é a tua visão, né? Eu estou falando a minha visão de leigo do ponto de vista do direito. Que a SEC está um pouco perdida e até lutando contra assim, o mercado cripto. Porque, eu vou te dar um exemplo. Eu não vejo, dentro das minhas limitações do jurídico, como o SDT pode ser considerado uma security. E a SEC considerou, por exemplo, o SDT uma security e não considerou as outras stablecoins. Então, eu vejo uma falta de parâmetro ali, na verdade, né? Foi até um dos motivos que a Coinbase processou a SEC, né? Exato. Beleza, vocês querem regular o mercado? Eu tô aqui, eu quero me regular. Me fala aí, como é que vai ser a regulamentação? Só que a SEC não, parece que não sabe, tá tentando aprender o que tem que fazer e de má vontade, né? A impressão que dá é meio que você trocando a roda do carro com um carro andando deles, né? Literalmente. O vídeo até engraçado do presidente da SEC sendo interrogado no Senado nos Estados Unidos, e ele fica até com a mãozinha assim, meio nervoso, a impressão que dá, que é justamente quando ele é perguntado se Ethereum e Bitcoin é commodity ou é security, que uma coisa não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? E ele não está dando clareza para o mercado. Então, eu concordo com você, Bruno. Eu acho que os Estados Unidos ele tem uma força extremamente grande quando está falando de investimento e eles não estão com uma clareza tão grande ainda do mercado cripto. Na verdade, eu acho que eles estão, sabe? Eles não são bobinhos nem nada, então eles sabem o que estão fazendo, mas eles estão com enforcement, eles não estão querendo realmente dar o braço a torcer. É diferente, por exemplo, da Europa. A Europa tem a MiCA. Agora, né, o ETF do Bitcoin Spot, né? Isso, a Europa, a MiCA, cara, é uma legislação de mais de 300 páginas só sobre criptoativos. Ela elenca cada tipo de criptoativo, como eu falei, a natureza jurídica, cada tipo de criptoativo vai ter um tratamento diferente. Então, os Estados Unidos está tendo uma posição muito mais conservadora do que a Europa, por exemplo. E o Brasil, nesse meio termo, parece que vai seguir um pouco mais o lado europeu, né? Pelo que a gente está vendo aqui, pelo diálogo das autoridades, pelo João Pedro, que é o presidente da CVM, pelo Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, eles têm um diálogo muito mais aberto com cripto e com blockchain e com conhecimento. Acho que vale a pena ressaltar, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em órgão público, em institucionais, a gente pensa que é um cara que está atrás de uma mesa empoeirada e um órgão público ali que é alheio a tudo que está acontecendo. Não,
Você pegar os ofícios da CVM que alertam o mercado sobre investimentos em renda fixa através de token, você vai ver um conhecimento muito apurado da tecnologia, né? Então, o Brasil, nesse cenário mundial, ele, ao meu ver, ele se posiciona de maneira positiva até então. Pode ser que amanhã saia a regulamentação do Bacen com 300 mil coisas para você fazer, tornando quase impossível, pode. Isso tá no jogo. Mas, pelo que eu estou vendo até agora, é uma postura mais de chamar para o debate e ver como é que a gente vai fazer. Isso é muito bom para o Brasil, isso é bem positivo. Cara, eu concordo. Eu acho que a gente está na dianteira aí nesse protocolo, aí, nesse processo de regulamentação do mercado cripto.